bom dia. Bom dia, estamos ao vivo. Parece que está tudo certo, é isso. Bom dia, pessoal. Vamos lá, pessoal, vamos orar e a gente começa o nosso tempo aqui. Mais uma galera foi entrando aí, não consegui falar o nome de todo mundo, mas bom dia para todos que estão aí nos vendo. Sejam muito bem-vindos também os visitantes que estão assistindo aí. É um prazer ter vocês aqui. E é isso, vamos orar e a gente começa aqui, beleza? Senhor Deus, muito obrigado por mais esse dia que o Senhor nos deu. Nós te agradecemos, Pai, por mais essa semana, por mais um final de semana que nós tivemos também para ouvir e aprender da Tua Palavra. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós e nos sustentado nesse momento que a gente tem vivido. E tem nos sustentado também como igreja, Pai. E nós somos gratos ao Senhor por isso. Nós pedimos, Deus, que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor nos ensine através da Tua Palavra e que nós possamos a cada dia ser mais parecidos com o Teu Filho. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa oração. E nós oramos assim no precioso nome de Jesus, que é o nosso Salvador. Amém. Pessoal, hoje a gente vai meditar um pouquinho no texto de Colossenses 1. A gente vai ler os versículos 9 a 14. Então você pode abrir sua Bíblia lá e a gente vai ler o texto e vai conversar sobre algumas coisas aqui, né? E eu pensei nesse texto, é um texto que eu tenho lido algumas vezes nesse tempo de quarentena. É um texto que eu particularmente gosto muito, né? E eu tenho meditado nele porque, assim como muitas pessoas têm falado, esse tempo de quarentena tem sido um tempo em que eu tenho reavaliado muitas coisas na minha vida. Muitas pessoas têm falado isso e para mim tem sido uma realidade também. E uma das coisas que eu mais tenho reavaliado nesse momento de quarentena é a minha vida de oração, né? Tem o pessoal falando que o áudio está baixo. Pessoal, eu vou tentar falar mais alto, não sei se está melhor ou não. Eu não sei como é que aumenta o áudio aqui. Mas, enfim, espero que vocês consigam me ouvir aí, tá? Eu realmente não fiz nada diferente das outras vezes. Espero que esteja melhor, mas eu não sei. Enfim, vamos lá. O pessoal falando que tá falhando. Que estranho. Pessoal, pra mim não tá aparecendo nada. Às vezes pode ser do celular também, eu não sei. Mas vou tentar continuar assim, porque realmente eu não sei o que é. E aí a gente vai e, enfim, espero que vocês consigam pegar aí o que eu estou tentando falar para vocês, beleza? Às vezes pode ser da conexão também, eu não sei o que é não. Mas enfim, pessoalmente uma das áreas que eu mais tenho reavaliado nesse momento de quarentena é a minha vida de oração, né? Nunca foi uma área fácil para mim, sempre de fato foi bem difícil para mim manter uma vida de oração constante e saudável, né? Não é algo que vem naturalmente, não é algo que eu tenho facilidade, né? Eu sempre tive que ser muito intencional e esforçado para ter uma vida de oração saudável. E infelizmente nem sempre eu consegui, né? Teve momentos da minha vida que a minha vida de oração se resumia em orar antes das refeições e às vezes eu orava antes de dormir, muitas vezes eu dormia enquanto eu estava orando e aí eu acordava, nossa, eu dormia no meio da oração e tal, né? E infelizmente isso foi uma realidade em diversos momentos da minha vida. Agora o que Deus foi me mostrando ao longo do tempo, né, e com o tempo também, é que assim como muitas coisas na nossa vida cristã, oração ela tem pouco a ver com habilidade e com dom, e muito a ver com humildade com o nosso coração. A falta de oração é uma demonstração de orgulho. É achar que nós podemos fazer as coisas sem Deus e sem a ajuda de Deus. É uma forma clara e evidente de dizer que nós não precisamos de Deus. E não só a falta de oração diz muito, mas também o conteúdo das nossas orações diz muito sobre o porquê ou para quem nós oramos. Eu percebi que grande parte das minhas orações, elas eram voltadas para mim, para coisas que eu queria, coisas que iam satisfazer os meus desejos, né? Coisas que me trariam conforto e etc. Então Deus foi me mostrando com o tempo que a oração de fato tinha pouco a ver com
eu ter habilidade ou eu ter dom para fazer isso. E muito a ver com o meu coração. Um coração orgulhoso, ele não vai entender a necessidade que ele tem de Deus, ele não vai buscar Deus. E um coração humilde, ele vai constantemente buscar Deus. E por tudo isso, né, por toda essa dificuldade que eu tinha, desde alguns anos atrás eu tenho lido e revisitado muitas das orações que Paulo coloca nas cartas dele. Praticamente todas as cartas de Paulo têm às vezes, algumas cartas, mais de uma oração que ele deixa para a igreja. E o texto que a gente vai meditar hoje é uma dessas orações. E o texto de hoje vai nos mostrar não somente como e pelo que orar, mas também o propósito e o resultado de orar dessa forma. Então a gente vai ver que é um modelo tanto de oração, de como nós devemos orar e pelo que nós oramos, mas também um modelo de caráter. Qual é o resultado de orar dessa forma? Então a gente vai ler Colossenses capítulo 1, de 9 a 14. E o texto diz o seguinte: Por isso, desde que ouvimos falar a seu respeito, não nos deixamos de orar por vocês. Pedimos a Deus que lhes conceda pleno conhecimento de sua vontade e também sabedoria e entendimento espiritual. Então vocês viverão de modo a sempre honrar e agradar ao Senhor, dando todo tipo de bom fruto e aprendendo a conhecer a Deus cada vez mais. Oramos também para que sejam fortalecidos com o poder glorioso de Deus, a fim de que tenham toda a perseverança e paciência de que necessitam. Que sejam cheios de alegria e sempre deem graças ao Pai. Ele os capacitou para participarem da herança que pertence ao seu povo santo, aqueles que vivem na luz. Ele nos resgatou do poder das trevas e nos trouxe para o reino de seu Filho amado, que comprou nossa liberdade e perdoou os nossos pecados. Então, nesse texto, Paulo vai mostrar para a gente 3 aspectos da sua oração: caráter, conteúdo e resultado. Paulo vai falar sobre o caráter da oração dele, o conteúdo da oração dele e o resultado que essa oração traria na vida das pessoas de Colosso, nas nossas vidas, na vida do próprio apóstolo Paulo. Então, primeiro ponto aqui, primeiro aspecto que a gente vê aqui: qual é o caráter das nossas orações? Qual deve ser o caráter das nossas orações? Paulo ele começa o texto dizendo que ele não cessava de orar pelos irmãos da igreja de Colosso. As orações de Paulo eram constantes, incessantes. Ele orava sem cessar. E ele, de fato, está nos mostrando na prática aquilo que ele próprio, o apóstolo Paulo, vai falar para a gente lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Orai sem cessar. E aqui, em Tessalonicenses especificamente, eu creio que Paulo está falando sobre mais do que uma prática de oração em si. Ele está falando sobre um estilo de vida marcado por dependência, pelo reconhecimento de que nós não somos nada e que nós não fazemos nada sem o Senhor. É uma compreensão constante de que Deus é quem nos capacita a fazer as coisas. Esse conceito faz com que seja possível viver o orar sem cessar, ainda que nós estejamos trabalhando, nos divertindo ou fazendo qualquer outra coisa. É claro que nós devemos também ter esses momentos de orações sem cessar e constantes, mas tem um conceito por trás que eu acho que vai além desses momentos em que nós paramos e nós falamos as nossas orações. Essa percepção, essa compreensão de que nós constantemente vivemos em dependência do Senhor. Então Paulo ele nos ensina isso, é uma oração sem cessar, ele ora sem cessar, incessantemente, constantemente. Esse é o caráter da oração de Paulo. Ele ora sem cessar. E em seguida ele começa a falar sobre o conteúdo das orações dele. A segunda parte do versículo 9 ela é curta, mas esse é o conteúdo da oração de Paulo. Esse é o conteúdo da oração de Paulo. Paulo ora para que aquele povo conheça a vontade de Deus, a palavra de Deus e viva de forma sábia. E aqui essas duas construções que ele usa aqui, que Deus lhes conceda pleno conhecimento de sua vontade, também sabedoria e entendimento espiritual. Essas duas coisas são basicamente sinônimos aqui. Quando a gente vai lá para Provérbios, por exemplo, a gente vê que a sabedoria ela está ligada ao temor ao Senhor, e o temor ao Senhor está completamente ligado ao nosso conhecimento do Senhor. Quanto mais nós conhecemos a Deus, mais nós tememos a Deus, e consequentemente mais sábios nós seremos.
Então a oração de Paulo, ela compreende esse conteúdo, que eles conheçam a Deus e que eles tenham sabedoria. E a vontade que ele fala aqui no versículo 9, né, no verso 9, pelo conhecimento de sua vontade, não é uma vontade oculta, uma vontade misteriosa de Deus. A vontade que Paulo fala aqui é a vontade revelada de Deus, é a palavra de Deus. Paulo ora para que o povo de Deus conheça cada vez mais da vontade de Deus revelada a eles, a nós no caso. É interessante, né, que todas as orações de Paulo trazem esse aspecto. Em praticamente todas as orações que a gente vê do apóstolo Paulo, ele vai orar por isso, para que o povo de Deus conheça mais a Deus. Para que o povo de Deus busque a Deus incessantemente. Ele orava por isso constantemente. Então conhecer mais de Deus precisa ser o foco das nossas orações, o conteúdo principal das nossas orações. Eu não estou dizendo aqui que nós não podemos orar por saúde, por boas condições financeiras, pelo nosso trabalho. Nós podemos e devemos orar por essas coisas também. Mas o foco das nossas orações precisa ser o mesmo de Paulo. Orar incessantemente para que nós conheçamos mais a Deus, para que nós sejamos sábios e para que nós compreendamos a vontade de Deus e nos submetamos a ela. Então o conteúdo da oração de Paulo é simples, irmãos, é simples. Para que o povo de Deus conheça mais a Deus e viva de forma sábia e tenha sabedoria. Esse é o conteúdo da oração de Paulo. E aí nos versículos 10 a 14, ele vai falar sobre o resultado de orar de acordo com a vontade de Deus. Irmãos, aqui é impressionante, né? Porque a Bíblia diz que quando nós oramos de acordo com a vontade de Deus, o que acontece? Deus, ele atende às nossas orações. Eu não tenho dúvidas, e eu acho que você também não, de que a vontade de Deus é que nós conheçamos mais a Ele, e que nós sejamos sábios, e que nós vivamos dessa forma. Eu não tenho dúvidas sobre isso. E aí, logicamente, né? Se essa é a vontade de Deus, e se nós orarmos dessa forma, o que é que vai acontecer como resultado? O resultado ele traz no versículo 10. Então vocês viverão, de modo a sempre honrar e agradar ao Senhor. Então vocês viverão de modo a sempre honrar e agradar ao Senhor. Depois de nos mostrar pelo que orar, Paulo nos mostra o que vai acontecer quando nós orarmos dessa forma. Não será uma mudança das nossas circunstâncias, porque esse não é o foco do apóstolo Paulo. Ele tem em vista algo muito maior do que uma mudança nas nossas circunstâncias. Será uma mudança no nosso coração e nas nossas atitudes. Irmãos, esse é o grande ponto da oração. Não é mudar as nossas circunstâncias, mas o nosso coração. Não é mudar as coisas ao nosso redor, mas as coisas no nosso interior. É isso que Paulo está querendo dizer para nós aqui. Uma vida de oração, ela tem tudo a ver com o nosso coração e pouco a ver com as nossas circunstâncias. Paulo ele começa o verso 10 dizendo, a fim de, então, em algumas versões, como eu li aqui, né? Nós oramos para conhecer mais a Deus e para sermos sábios, como a gente viu no verso 9, a fim de vivermos de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado. Conhecer a Deus, como a gente viu no verso 9, nos levará a obedecer a Deus. Conhecer a Deus nos leva a obedecer a Deus. E nós precisamos orar para que nós conheçamos mais a Deus, para que a gente, de fato, viva de modo a agradar a Deus. E aí Paulo, na sequência do texto, vai desenvolver para a gente 4 aspectos de como é essa vida de modo digno do Senhor. O que significa viver de modo digno do Senhor? E ele vai usar aqui 4 verbos, 4 particípios que mostram pra gente que são ações constantes, são marcas de caráter. São marcas de caráter. Como se parece alguém que vive de modo digno do Senhor? Como se parece essa pessoa? E ele vai falar sobre 4 aspectos aqui.
Primeiro deles, frutificando em toda boa obra, dando bons frutos. Uma pessoa que conhece a Cristo verdadeiramente será marcada por frutos. Isso é, assim, é explícito em toda a Bíblia. Em diversas das cartas de Paulo ele vai deixar isso muito claro. Isso fica claro em uma porção de textos. O cristão ele é marcado por frutos. O mesmo apóstolo Paulo que escreve Colossenses, ele escreve Efésios e diz lá que nós somos criados para as boas obras, em Efésios 2:10. E em Romanos 8, 28 e 29 diz que Deus nos escolheu, nos chamou, nos predestinou para sermos conformes à imagem do seu Filho. O cristão ele é marcado por frutos. Ele é marcado por frutos. E aí o segundo ponto que ele traz é crescendo no pleno conhecimento de Deus. A vida cristã também é marcada por crescimento no conhecimento de Deus. Crescimento no conhecimento da palavra de Deus. Crescimento em sabedoria. Esses dois primeiros são quase que sinônimos, né? E sempre andam juntos. Mas aqui um detalhe, um ponto bem rápido aqui, né? Sobre essa questão do crescendo no pleno conhecimento de Deus. Pessoal, não tem segredo para isso aqui. É impressionante, né? Em algum momento da minha infância, eu aprendi aquela musiquinha. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer. Isso é uma verdade tremenda, irmãos. Tremenda. E é muito engraçado porque várias vezes eu acordo, às vezes meio sem vontade de fazer uma devocional, e essa música vem na minha cabeça. Né? Essa música vem na minha cabeça. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer. Quem não ora e a Bíblia não lê, diminuirá. Irmãos, o crescimento no conhecimento do Senhor, ele está completamente ligado ao nosso estudo da palavra de Deus, à nossa busca por Deus, à nossa vida de oração. Então não deixe essas coisas de lado. Não deixe essas coisas de lado. A palavra de Deus, o nosso relacionamento com Deus, ele é fortalecido, ele é alimentado pela palavra dele. Se nós não buscarmos a Deus na palavra dele, nós vamos ficar desnutridos. Nós precisamos da palavra de Deus, nós precisamos crescer no conhecimento de Deus. Alguém que verdadeiramente teve um encontro com Cristo vai ser marcado pelo crescimento constante no conhecimento de Deus. Aí o terceiro aspecto que ele vai trazer é sendo fortalecidos. Sendo fortalecidos. O mesmo poder glorioso que ressuscitou Cristo dentre os mortos nos fortalece para que nós vivamos uma vida perseverante, paciente e longânima. Em tempos e circunstâncias difíceis. O ponto aqui é que Deus nos fortalece para que nós continuemos perseverando, independente das circunstâncias. Então o cristão ele é alguém marcado por perseverança. É alguém marcado por constância mesmo em momentos difíceis. Isso é uma marca também daqueles que buscam a Deus, daqueles que seguem a Deus. E por último, ele vai falar dando graças ao Pai. A última marca que nós vemos aqui é gratidão. É gratidão. Se você não viu o devocional do sábado de manhã que o William fez, lá em Filipenses 4, eu recomendo que você assista. Ele falou bastante sobre isso, sobre contentamento, sobre gratidão. E Paulo vai falar sobre isso aqui também. Não existem motivos para um cristão ser rabugento e mal-humorado. Alguém que não crê em Cristo tem todos os motivos possíveis para ser mal-humorado. Essa pessoa não tem perspectiva, ela não tem esperança, ela não tem propósito. Mas alguém que crê em Cristo não tem nenhum motivo para ser mal-humorado, rabugento e descontente. Irmãos, nós temos muito mais do que nós merecemos. Nós temos muito mais do que nós merecemos. E o apóstolo Paulo ele vai falar sobre 4 razões específicas aqui. Ele vai falar sobre 4 razões específicas para que nós continuamente demos graças a Deus, sejamos gratos a Deus. Nós temos uma nova herança em Cristo,
Ele nos libertou do império das trevas, Ele nos transportou para o reino do Seu Filho, e Ele nos redimiu, pagou o preço pelos nossos pecados. As razões para nós sermos gratos a Deus, alegres, elas não estão ligadas às nossas circunstâncias, e sim à obra imutável de Cristo. Essas realidades, elas são eternas e constantes. E se essas realidades são eternas e constantes, o nosso contentamento, a nossa alegria, também precisa ser eterno e constante. Irmãos, aquilo que Cristo fez por nós não muda, nada vai mudar isso. E se nada muda isso, o nosso contentamento, a nossa alegria também não deve mudar por causa das circunstâncias. A nossa alegria, a nossa gratidão a Deus devem ser eternas e constantes, elas não podem ser levadas pelas circunstâncias. Então, o que a gente viu aqui com Paulo em Colossenses, né? Fazendo uma breve revisão de tudo que a gente conversou aqui. Ele vai falar sobre 3 aspectos da nossa oração: o caráter, o conteúdo e o resultado. O caráter das nossas orações devem ser sem cessar. Nossas orações devem ser sem cessar. O conteúdo, conhecer a Deus e buscar uma vida sábia. E o resultado é uma vida digna do Senhor. E aí ele vai descrever isso em 4 características, 4 marcas de um caráter. Frutificando, crescendo, sendo fortalecidos e dando graças. Então, para concluir o nosso tempo aqui, eu quero deixar 3 perguntas para a gente pensar. Se Deus respondesse todas as minhas orações, se Deus respondesse de forma positiva todas as minhas orações, o que mudaria? As minhas circunstâncias, a minha conta bancária, a minha saúde, ou mudaria no sentido de que eu seria mais parecido com Cristo? Se Deus respondesse de forma positiva todas as minhas orações, o que mudaria? Quem tem sido o foco das minhas orações? Eu ou Deus? Eu ou Deus? E a resposta para essa pergunta está em outra pergunta. Eu tenho demonstrado essas marcas de caráter que a gente viu aqui em Colossenses. Porque, irmãos, é fácil responder nessa segunda pergunta aqui, né? Quem tem sido o foco das minhas orações? Eu ou Deus? É fácil responder, Deus é o foco das minhas orações. Agora, nós vimos aqui que se nós oramos de acordo com a vontade de Deus, Ele nos atende. E que orar de acordo com a vontade de Deus gerará em nós marcas de caráter. Então, a forma como você vive diz muito sobre as suas orações. Diz muito sobre as suas orações. O seu caráter diz muito sobre as suas orações. Então, quem tem sido o foco das minhas orações? Eu ou Deus? E isso é visto em uma outra pergunta. Será que eu tenho demonstrado essas marcas de caráter? Então, irmãos, é impressionante como é simples e ao mesmo tempo muito difícil viver tudo isso. Paulo orava sem cessar para que o povo de Deus conhecesse mais a Deus e vivesse de forma sábia. E existem resultados claros para isso. E o ponto que eu via na minha vida por muito tempo é que eu deixava de experimentar o crescimento no meu relacionamento com Deus simplesmente porque eu não orava. E eu não entendia o poder da oração simplesmente porque eu não fazia. Agora, irmãos, é impressionante o poder que a oração tem para transformar as nossas vidas.
Porque é o reconhecimento de que sem Deus nós não somos nada e que tudo o que acontece é debaixo do controle da soberania de Deus. Então sim, é um desafio. Mas que tem resultados impressionantes. E é algo extremamente necessário para que a gente viva uma vida que agrade a Deus. Então, de novo, trazendo só as perguntas aqui para a gente pensar. Se Deus respondesse todas as minhas orações, o que mudaria? Quem tem sido o foco das minhas orações? Eu ou Deus? E eu tenho demonstrado essas marcas de caráter. Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai, pela Tua palavra que nos confronta, que nos encoraja, que nos mostra por onde ir, o caminho a seguir, Pai. Deus, nós reconhecemos como é difícil viver uma vida constante de oração. Mas, Pai, a realidade é que a nossa dificuldade, ela revela um nosso coração orgulhoso, que acha que não precisa do Senhor, que acha que pode fazer as coisas sem o Senhor. E nesse sentido, Pai, a nossa oração é que o Senhor quebre o nosso coração, o nosso orgulho. E nos ajude, Pai, de fato, a entender que nós não somos nada sem o Senhor. Que nós precisamos do Senhor. E Deus, que as nossas orações sejam cheias de pedidos, Pai, buscando de fato conhecer mais do Senhor, viver uma vida sábia, uma vida que agrade a Ti, Deus. Que o foco das nossas orações seja o Senhor e não nós mesmos. E nós oramos, Pai, dessa forma, confiantes de que quando nós oramos de acordo com a Tua vontade, o Senhor nos atende. Pai, que o Senhor haja nos nossos corações, que nós possamos viver vidas que deem frutos, crescendo continuamente no conhecimento do Senhor. Que o Senhor nos fortaleça, Pai, a cada dia para suportarmos as circunstâncias ao nosso redor, para perseverarmos com paciência. E que nós sejamos marcados, Deus, por gratidão ao Senhor. Porque a realidade é que nós temos infinitamente mais do que nós merecemos. E nós oramos, Deus, dessa forma, gratos ao Senhor. No precioso nome de Jesus Cristo, que é o nosso Salvador. Amém. Amém. Irmãos, é isso. Eu sinto muito pelo áudio, eu vi durante o devocional que algumas outras pessoas comentaram. Eu não sei exatamente o que é. Algumas outras pessoas falaram que estava ok. Então eu não sei se é aqui, se é do lado de vocês. Mas espero que tenha dado para entender alguma coisa. E é isso. Abraço para todo mundo. Amo vocês. Espero vê-los em breve pessoalmente. Mas por enquanto é muito legal poder vê-los aqui, mesmo que por um breve comentário e as fotinhas aparecendo, já é muito legal. Então é isso, ficamos por aqui. Abraço, boa semana para vocês. Deus abençoe. Tchau, tchau.